Todo início de ano é comum vermos supostas profecias que afirmam que o fim do mundo acontecerá naquele ano em específico. Essas afirmações são geralmente sustentadas por supostas profecias que videntes como o Nostradamus ou a Baba Vanga fizeram há anos atrás, sendo que eles nunca falaram nada desse ano em específico. Apesar disso, quando olhamos para a história, encontramos diversas profecias de fim do mundo que foram feitas há séculos atrás, com algumas delas tendo até uma data específica para acontecer, mas que, obviamente, não se concretizaram, mas que hoje tornaram-se um objeto de fascínio e uma forma bem interessante de explorar as crenças e os temores das pessoas do passado. Então, sem mais explicações, vamos conhecer no vídeo de hoje vezes que o fim do mundo foi previsto na história. Antes do vídeo começar, eu gostaria de dar um rápido recado. O meu livro Imperador do Inferno Azul já foi oficialmente lançado. O livro físico já está disponível na loja da editora Flive. A obra se trata de uma história de alta fantasia que se passa em um universo completamente novo, que acontece em grande parte no mar, onde estão guardados os principais segredos e mistérios da obra. A história acompanha Lomas Gildan, um capitão exilado de Ordam, que tem uma maldição em seu sangue. Todos os seus antepassados zarparam para o mar e morreram em uma região conhecida apenas como o Inferno Azul, que é lar de uma criatura milenar que tornou-se o algoz de seu sangue. Se você se interessou e quer me apoiar nesse outro projeto que eu tenho, o link para a compra do livro está aí embaixo no comentário fixado. Desde já eu agradeço e vamos para o vídeo. Assim como costumamos fazer nos vídeos do canal, de início vamos explorar o exemplo mais antigo dentro dessa ideia. Nesse tópico em específico, é um pouco difícil encontrar a primeira vez em que uma profecia de fim do mundo foi feita. Existe uma frase que corre a internet que não é necessariamente uma previsão de fim do mundo, mas que passa a ideia de que o mundo e a sociedade como um todo está piorando. Falam que essa frase foi encontrada em uma tabuleta de argila assíria, supostamente datada de 2800 anos antes de Cristo. A frase, em tradução, seria algo como: a terra está se degenerando nos dias de hoje, suborno e corrupção abundam, as crianças não obedecem mais aos pais, todo homem quer escrever um livro e é evidente que o fim do mundo está se aproximando rapidamente. Essa frase, atribuída aos assírios, surge com a ideia de que, mesmo que se passaram milênios, a humanidade ainda tem as mesmas críticas a seu tempo e lida com as mesmas ansiedades. Isso até pode ser verdade, porém essa frase não é encontrada em nenhuma tabuleta de argila assíria documentada. Essa frase, na verdade, surgiu em escritos do início do século XX, onde ela foi atribuída aos assírios, porém essas publicações não deram fontes da onde eles tiraram essa frase. Além disso, a frase tem alguns detalhes que não batem muito bem com o período histórico, como a parte do todo homem quer escrever um livro. O que livro significa dentro do contexto da civilização assíria de quase 5.000 anos atrás? Isso seria um erro de tradução ou algo parecido? Como era essa frase no original? Além disso, existe um problema com as datas. A civilização assíria surgiu na Mesopotâmia em torno de 2600 anos antes de Cristo, onde é colocado o início do período assírio inicial. Os assírios se tornaram uma civilização independente apenas no período assírio antigo, que se iniciou em 2025 anos antes de Cristo. Logo, a data atribuída a essa tabuleta é bem mais antiga. Logo, não faz muito sentido atribuir ela aos assírios nesse período. Na verdade, especula-se hoje em dia que essa frase é uma espécie de sátira criada por essas publicações no início do século XX para comentar sobre a tendência de cada geração olhar para a próxima e temer que a sociedade esteja se destruindo ou piorando.
Mas seguindo em frente, a maior parte das profecias apocalípticas vem de um lugar comum, a religião. A maioria das religiões possui a sua própria descrição do fim do mundo, apesar de, em muitos casos, não dar datas precisas. Uma das previsões mais antigas, fora das crenças centrais das grandes religiões, está atrelada ao movimento montanista, um movimento cristão que surgiu no século II, criado por um indivíduo chamado Montano, na região da Frígia. O montanismo foi baseado em ditas visões que Montano teve, onde ele conversou diretamente com o Espírito Santo, o que o fez se autoproclamar profeta. Isso pouco tempo depois dele ter se convertido ao cristianismo. Montano teria após isso começado a profetizar em praças públicas durante estados de êxtase, afirmando falar sobre a inspiração direta do Espírito Santo. Posteriormente, duas mulheres chamadas Priscila e Maximídia se juntaram ao montanismo e também foram consideradas profetisas e lideranças dentro do movimento. Os montanistas acreditavam que o Espírito Santo continuava a se manifestar por meio desses profetas, e que as mensagens que eles recebiam seriam revelações sobre a fase final da história. Uma das crenças centrais do montanismo era que a segunda vinda de Cristo era iminente e iria acontecer a qualquer momento, em questão de meses ou anos. Essa, na verdade, era uma ideia que muitos cristãos primitivos tinham nessa época. Segundo eles, durante a segunda vinda de Cristo, Jerusalém iria descer dos céus sobre as cidades de Pepusa e Tímio, que também ficavam lá na Frígia. Essa profecia fez adeptos do montanismo peregrinarem até as vilas de Pepusa e Tímio, esperando a chegada da Nova Jerusalém. Esse evento, como vocês devem imaginar, não aconteceu, mas essa quebra da ideia que a segunda vinda de Cristo era iminente na época não fez o montanismo desaparecer por completo. Já no século VI, o governo do imperador bizantino Justiniano I começou a persegui-los. Apesar disso, os remanescentes do séquito parecem ter sobrevivido até pelo menos meados do século IX. Uma previsão parecida que envolvia também a segunda vinda de Cristo, que desta vez tinha uma data específica, foi feita pelo teólogo e santo Hipólito de Roma, que viveu entre o século II e III. Ele era um teólogo que, diferente das crenças dos montanistas, não acreditava que a segunda vinda de Cristo era iminente necessariamente, mas que ela demoraria alguns séculos. Na verdade, ele colocava esse evento para acontecer durante o ano 500 do nosso calendário, ou no caso da perspectiva dele, 500 anos depois do nascimento de Cristo. Isso porque, segundo os cálculos de Hipólito, Jesus teria nascido 5.500 anos depois de Adão. Com isso, seu retorno iria acontecer 6.000 anos depois da criação. E chegando até a Idade Média, existe uma ideia que é discutida por aí, que fala que as pessoas da época temiam a chegada do ano 1000 e o fim do primeiro milênio. Essa é uma ideia que as suas primeiras menções diretas aparecem apenas no século XVI e XVII, mas só foi no século XIX que de fato essa ideia começou a se espalhar e tornou-se um mito popular. Nessas descrições do século XVI, durante o ano de 999 e o ano 1000 propriamente, os camponeses, acreditando fielmente que aquele seria o ano do apocalipse, esvaziaram seus celeiros e abandonaram as colheitas e se recolheram nas igrejas em busca de salvação. Falava-se até que criminosos arrependidos buscavam perdão e ricos doaram suas propriedades para se preparar para o suposto juízo final. Existem menções que falam também que pessoas esperavam o surgimento do anticristo nesse ano. Mas essas descrições são consideradas pela maioria dos historiadores como exageradas. Muito provavelmente esse pânico não foi tão generalizado assim. Além disso, pode ser que parte da população geral ainda não estava muito familiarizada com a ideia que eles estavam vivendo o ano 1000. A ideia do Anno Domini, ou o Ano do Senhor, que criou a contagem de anos que usamos até hoje, já existia. Afinal, esse conceito de contar os anos a partir de uma data estimada do nascimento de Cristo surgiu lá no ano 525. Pensar
começada pelo monge Dionísio o Exíguo. Durante o ano 1000, esse sistema de numeração já era mais usado, principalmente na Europa Ocidental. E dentre algumas pessoas que sabiam da vinda do ano 1000, existiam aqueles que interpretaram a vinda desse ano como algo importante de alguma forma. Existe um autor que viveu nesse período que muitos apontam que ele teria escrito sobre essa ansiedade do fim do mundo. No caso, o Adolphus Gabler, que é um dos principais autores que documentou a história da Igreja e da Europa no geral durante a virada do primeiro milênio. Em seus escritos ele comentava sobre as dificuldades que os europeus passavam em relação à fome e à doença nessa época. E ele também descreveu que, nesse período, diversas igrejas foram reconstruídas. Ele descreveu esse fenômeno como se o mundo estivesse sendo coberto por um manto branco feito de igrejas. Essa passagem é, às vezes, interpretada como se a população da Europa estivesse aliviada pelo mundo não ter acabado, fazendo eles se mobilizarem para reconstruir igrejas em agradecimento. Mas outros autores interpretam que essas reconstruções de igrejas foram resultados da disponibilidade de recursos, expansão econômica e competições entre as comunidades. A ideia da população comum também não saber exatamente em qual ano eles estavam pode explicar por que não existe nenhuma profecia relacionada ao ano 666, o teórico ano da besta. Esse ano aconteceu ainda bem próximo da concepção do ano Domini, então pouquíssimas pessoas na época tinham a noção de que aquele era o ano 666. Na verdade, se procurarmos sobre o ano 666, percebemos que, pelo menos a partir dos registros sobreviventes, ele foi um ano que não aconteceu nada. Se você ir atrás, inclusive, vai descobrir que o ano 666 é, na verdade, associado com a banda britânica de metal Iron Maiden, já que o ano 666, dentro da lore da banda, foi o ano de nascimento do mascote do Iron Maiden, o Ed. Mas, em contrapartida, 1000 anos depois do ano 666, no ano 1666, o cenário era bastante diferente. A população comum da Europa já tinha noção qual era o ano que eles estavam, e obviamente o ano 1666 traria profecias do fim do mundo. Essas profecias relacionadas ao ano ganharam forças na época graças a um grande e devastador incêndio que destruiu a cidade de Londres entre os dias 2 a 5 de setembro de 1666. Acredita-se que o incêndio iniciou-se no forno usado pelo padeiro real, que permaneceu aceso durante a noite e fez as chamas se espalharem por toda a cidade. O incêndio destruiu boa parte de Londres, que teve que ser quase toda reconstruída posteriormente. Interpretações surgiram na época afirmando que esse incêndio catastrófico seria o início do juízo final, ou mesmo a chegada de um grande cataclisma que destruiria o mundo. E voltando a alguns anos, temos uma previsão apocalíptica que foi associada ao alemão Johannes Stoffler. Ele era um respeitado matemático, astrólogo e fabricante de instrumentos. Em sua época, a astronomia e a astrologia ainda não eram campos separados, então ele atuava nas duas áreas, muitas vezes misturando elementos das duas. Em 1499, Stoffler publicou uma obra conhecida como Almanac Nova, um livro que apresentava as posições futuras dos corpos celestes e atribuía possíveis consequências para essas posições. Para fevereiro de 1524, ele calculou que ocorreria 20 conjunções planetárias. 16 delas estariam sob a constelação de Peixes, que é considerado o signo pertencente ao elemento da água. No livro, foi advertido que essa configuração provocaria mudanças extraordinárias
e sem precedentes que afetariam países, governos, classes sociais, animais e praticamente todos os habitantes da Terra ao mesmo tempo. Outros astrólogos juntaram esses elementos e chegaram na conclusão que um dilúvio semelhante ao descrito na história de Noé inundaria a Terra durante essas conjunções planetárias. Esse dilúvio viria, segundo eles, a partir de fortes chuvas. Foi dada até uma data específica para o evento acontecer, no caso o dia 25 de fevereiro de 1524, mesmo que Stoffler só tinha dito que a conjunção aconteceria durante o mês de fevereiro daquele ano. Folhetos e outras publicações da época espalharam essa história para a população de toda a Europa, criando pânico entre as pessoas que começaram a se preparar para esse suposto segundo dilúvio. Pessoas venderam suas terras e tentaram fugir para locais mais elevados. Existe até a história que um excêntrico nobre alemão chamado Conde von Ilgenheim, com muito medo desse possível dilúvio, teria mandado construir uma arca de 3 andares semelhante à Arca de Noé, para ele conseguir sobreviver ao dilúvio. É dito que no dia marcado como o dia do dilúvio, centenas de pessoas correram desesperadas para a Arca do von Ilgenheim, criando um grande tumulto que teria matado o nobre e outras pessoas que foram vítimas de pisoteamento. O fato é que realmente ocorreu uma chuva na manhã do dia 25 de fevereiro de 1524 em partes da Europa, mas nada perto de um grande dilúvio como os folhetos alertavam. Após perceberem que o dilúvio não aconteceu, Johann Stoffler recalculou a data para o grande fenômeno para o ano de 1528. Porém, naquele momento, sua reputação tinha diminuído bastante e poucos levaram essa nova data a sério. E chegando no século XIX, bem no seu início, temos um caso bem estranho, a história da galinha profeta de Leeds. Na cidade de Leeds, na Inglaterra, em 1806, uma galinha começou a, supostamente, botar ovos que tinham inscrições presentes em suas cascas. No caso, a frase "Cristo está voltando". Essa história se espalhou rapidamente pela região, com locais interpretando isso como mensagens divinas anunciando a volta de Cristo e, consequentemente, o fim do mundo, o que gerou um grande pânico. A dona dessa galinha era uma mulher chamada Mary Bateman, que já tinha uma má fama na região, sendo conhecida como uma ladra e uma bruxa. Ela pegava os ovos com os escritos proféticos e os exibia publicamente, cobrando das pessoas uma moeda para vê-los de perto. Já aí, algumas suspeitas foram levantadas, mas só foi quando a galinha foi afastada de Mary Bateman que a farsa foi revelada, já que sem a interferência dela, a galinha botava ovos normais. Descobriu-se, na verdade, que Mary escrevia a frase "Cristo está voltando" nos ovos da galinha com uma substância corrosiva, frequentemente descrita como vinagre forte ou uma tinta ácida, e os botava de volta no animal para parecer que a galinha botou o ovo com os escritos. A fraude da galinha, no entanto, não encerrou a carreira de picaretagens de Mary Bateman, que teve um final bem sombrio. Na mesma época, ela começou a manipular o casal William e Rebecca Perigo, convencendo-os que eles estavam sob uma maldição para vendê-los um suposto tratamento mágico. Esse tratamento mágico fez com que Rebecca morresse envenenada. Com isso, Mary Bateman foi julgada pelo assassinato de Rebecca, sendo condenada e enforcada em 20 de março de 1809 em York. Ela ficou popularmente conhecida como a Bruxa de Yorkshire. Em 1910, cerca de 100 anos depois, temos um caso de histeria coletiva relacionada ao cometa Halley.
O cometa Halley é um cometa periódico encontrado no sistema solar que orbita o Sol e fica visível na Terra uma vez a cada 75 ou 76 anos. Ou seja, ele é um cometa que você conseguirá ver apenas uma vez durante toda a sua vida. A última vez que o cometa passou próximo à Terra foi em 1986 e é previsto que ele fique visível da Terra de novo apenas no ano 2061. Agora pensa aí você quantos anos você vai ter nesse ano. Durante a sua penúltima passagem, que ocorreu em 1910, criou-se uma histeria coletiva em torno da ideia que o cometa destruiria a vida na Terra. Essa ideia surgiu graças aos cientistas descobrirem que na cauda do cometa existia um composto químico chamado cianogênio. Quem ajudou a descobrir isso foi o francês Camille Flammarion, que popularizou a ideia de que o gás na cauda do cometa iria impregnar a atmosfera na Terra e envenenaria toda a vida nela. Essa ideia foi espalhada pela mídia de forma bem sensacionalista, causando pânico entre a população. De fato, o cianogênio é um composto tóxico, mas ele é extremamente rarefeito, logo não seria possível que ele envenenasse a atmosfera da Terra. Sendo que, antes disso, o cometa já tinha passado próximo à Terra diversas vezes, e essa previsão apocalíptica nunca tinha acontecido. Para ter uma noção, o avistamento mais antigo confirmado do cometa Halley, presente em documentos históricos, é datado de 240 anos antes de Cristo, aparecendo em uma crônica chinesa. O próprio Flammarion voltou atrás dessa ideia e esclareceu que esse envenenamento da atmosfera não aconteceria, porém o pânico já tinha se espalhado pela imprensa da época, fazendo pessoas fecharem as suas janelas e se esconderem em seus porões durante a passagem do cometa. É dito até que, nos Estados Unidos pelo menos, comerciantes oportunistas venderam produtos como máscaras de gás e até ditas pílulas anti-cometa para as pessoas se protegerem da passagem do cometa, havendo relatos até de pessoas que tiraram sua própria vida com medo desse suposto apocalipse. O fato é que o cometa passou e nada disso aconteceu. A histeria em torno de sua passagem é hoje interpretada como o resultado da primeira passagem do cometa, já em uma sociedade muito influenciada pela mídia, onde as notícias poderiam trazer essa sensação de pânico e medo às pessoas. Mas com certeza o caso de previsão de fim do mundo que deu errado mais famoso de todos é um que muitos que estão assistindo esse vídeo provavelmente vivenciaram, o tal fim do mundo de 2012. Essa história surgiu a partir da ideia de que o calendário criado pelos maias acabava justamente no ano de 2012, mas especificamente no dia 21 de dezembro daquele ano. Logo, segundo essas interpretações, o mundo iria acabar nessa data. A partir disso, surgiram ideias de como o mundo iria acabar no dia 21 de dezembro. Como um impacto de um grande asteroide, grandes catástrofes naturais acontecendo ao mesmo tempo, a Terra sendo engolida por um buraco negro, ou mesmo que o núcleo da Terra iria esquentar, destruindo o planeta de dentro para fora. O fenômeno também reuniu outras teorias da conspiração, com a principal delas estando relacionada ao planeta Nibiru, às vezes chamado de o planeta X, um suposto planeta secreto no sistema solar que estaria em rota de colisão com o planeta Terra. E segundo essa versão do fim do mundo de 2012, Nibiru destruiria o planeta Terra justamente no dia 21 de dezembro. Na verdade, o planeta Nibiru é uma espécie de coringa para as teorias da conspiração de fim do mundo, já que ele foi apontado diversas vezes como o causador da destruição do planeta, como em previsões que colocavam o fim do mundo acontecendo em 2003 e mais recentemente em 2017. A ideia do fim do mundo em 2012 começou a ser desenvolvida ainda nos anos 60, a partir de estudos dos maias antigos feitos pelo arqueólogo americano Michael G. Cole, que mencionou a existência desse calendário que terminava em 2012 e especulou sobre a possibilidade dele indicar quando o mundo iria acabar.
Durante os anos 80, um escritor e artista New Age americano chamado José Argüelles colocou o ano de 2012 como um fim de um grande ciclo para a humanidade, não afirmando necessariamente que esse ano aconteceria o apocalipse, apenas o fim de uma era. Só foi nos anos 90 e 2000 que visões mais apocalípticas de fato começaram a ser associadas à data, utilizando-se do calendário maia como uma espécie de fundamentação para essas ideias, aparecendo primeiramente em obras de outros autores e a partir dos anos 2000 em fóruns e discussões na internet, local em que muitos dos possíveis cenários para o fim do mundo foram levantados. Em 2009, por exemplo, tivemos um grande marco do fenômeno, o filme 2012, que criou aquela imagem do Cristo Redentor sendo destruído por um tsunami. O filme foi um dos responsáveis por divulgar mais essa ideia de que o fim do mundo aconteceria em 2012. Mas fato é que poucas pessoas ficaram realmente preocupadas com essa possibilidade. Uma pesquisa feita pela Ipsos levantou que apenas 1 a cada 10 pessoas realmente acreditavam que a previsão poderia estar correta. Aqui no Brasil, inclusive, tivemos casos como o prefeito de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, o Délcio Colla, que orientou de forma não oficial os moradores da cidade a estocar comida para uma possível catástrofe. Ele justificou essa orientação afirmando que, devido à altitude da cidade, que está localizada a 907 metros acima do nível do mar, ela poderia ser um destino de pessoas que queriam fugir do cataclisma. Logo, a população deveria se preparar. Como todos sabem, 2012 foi um ano como qualquer outro. Afinal, estamos aqui ainda, né? Apesar de alguns recentemente dizerem que o fim do mundo realmente aconteceu nesse ano, e desde então estamos vivendo em um grande purgatório, e de fato isso realmente parece ser o caso às vezes. Mas voltando no início de tudo, o que o calendário maia de fato representava? Bem, esse tal calendário maia veio de um sistema de calendários que esse povo usava chamado contagem longa, que era usado pelo povo para registrar eventos de longo prazo. O início desse sistema era colocado em um dia que é convertido dentro do calendário gregoriano, o que a gente usa hoje em dia, no dia 11 de agosto de 3114 anos antes de Cristo. Uma data mística colocada pelos maias como a data do início do quarto ciclo da criação. A contagem longa era dividida em 13 Bactuns, sendo que cada um desses Bactuns durava 114 mil dias, ou seja, esse quarto ciclo durou 5.125 anos, terminando justamente no dia 21 de dezembro de 2012. A ideia de que o fim desse calendário seria o fim do mundo é considerado uma interpretação mais moderna e sem muita base no que os maias pensavam. Na verdade, não existe uma evidência conclusiva que mostra que era isso que os maias pensavam sobre essa data. Afinal, a maior parte dos escritos do povo, feitos principalmente em pedras, se perderam pelo tempo ou foram fragmentados. Especula-se que essa conclusão de um ciclo seja apenas a marcação de uma nova era. Aparentemente, os maias até mencionavam datas que iam além do dia 21 de dezembro de 2012, indicando que eles realmente não acreditavam que essa data seria o fim do mundo. O fato é que esse talvez seja o maior caso de apocalipse falso de nosso tempo. Será que novamente teremos um fenômeno parecido com esse no futuro? Talvez nas mesmas proporções? Quem sabe? Eu só espero que não envolvam o Nibiru de novo. Acho que já deu já. Então, eu acho que é isso. Essa foi a nossa exploração em fins do mundo na história que não aconteceram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais, é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.